político, que es el poder. Cidadania, eu acho que é a palavra que resume o controle social. Eu acho que a gente tem que voltar a fazer grandes conferências gerais. E aí diz assim, que o estudante está apto para discutir. Olha, essa é uma polêmica. Todas aquelas formas que tem da sociedade poder estar controlando o poder público nas suas diferentes políticas. Controle social eu entendo muito mais como o termo participação popular, chamar a sociedade para fazer a discussão das políticas. Para mim, o controle social é o cumprimento da determinação do artigo 198 da Constituição Federal, que determina que o sistema de saúde tem que ter a participação da comunidade. Esse espaço político, né, da gente, dos diversos atores que estão no contexto do SUS, estamos falando de controle social na saúde, poderem estar exercendo esse papel político de interferir nas políticas públicas no sentido de formulá-las, de fiscalizá-las, de controlá-las, né, e de articulá-las com outras políticas. A gente entende, quanto usuário, que é o controle da sociedade, daquilo que a sociedade acumula em impostos, que vai para o governo e o governo repassa para os gestores. Se nós partimos do princípio que o dinheiro que está no governo não é do governo e sim do povo, que é o povo quem paga direta e indiretamente todos os tributos que fazem parte do orçamento da República, dos estados e dos municípios, controle social significa a população controla o uso do dinheiro segundo as suas prioridades. A sociedade tem uma participação efetiva nas políticas públicas de saúde. Cidadania, eu acho que a palavra que resume o controle social é a participação e a questão da cidadania. O controle social é a consciência, o que é o SUS. O controle social, no meu entendimento, ele abrange tanto o controle social instituído, e aí tem os tribunais de contas da União, estaduais e os municipais, o Poder Legislativo com as suas diferentes organizações, desde a Câmara de Vereadores, passando pela Assembleia Legislativa até o Congresso Nacional. O Ministério Público também é um órgão de controle social. No âmbito do SUS, nós temos então as formas que são legais, que são os Conselhos de Saúde e as Conferências de Saúde. Até a 7ª Conferência Nacional de Saúde era na época do regime militar e a 7ª Conferência era convocada pelo governo. As pessoas eram escolhidas e convidadas. A partir da 8ª Conferência que foi instituída essa coisa de delegados por segmentos, com a sociedade toda participando. A conferência ela tem um papel de enraizar esses movimentos nos municípios e nos estados e avançar no processo de implementação dessa política, né? Ela já está dada como uma agenda nacional, mas ela precisa ser uma agenda nos estados e nos municípios. Então, mais do que operacionalizar, diretrizes operacionais, técnicas, né, a conferência está apontando um direcionamento político. As conferências propõem políticas, deliberam diretrizes para a política. Isso está sendo implantado depois, né? Então essa avaliação é absoluta, então isso tem que mudar. Acho que as conferências têm que ser, se houver proposta de política nova, tudo bem, mas se não, ela tem que ser um processo de avaliação numa política que está sendo implantada pelo Estado. E eu acho que a gente tem que voltar a fazer grandes conferências gerais, entende? É muita conferência específica. Não quer dizer que a gente não tenha que fazer seminários, discussões sobre assuntos específicos, mas ela tem que ser muito mais uma coisa de cobrança, avaliação e movimento de mudança do que, de novo, eu escrever um caderninho para botar no armário, né? E na próxima eu olho e vou estar falando as mesmas coisas. O mais importante é o que a gente decide na conferência. E o mais importante que nós temos que ter nessa conferência é transformar as conferências
em deliberativas, não propositivas. Nós queremos garantir que tudo que seja discutido nesta conferência, nas outras conferências, tenha valor de lei, para que os relatórios finais não sejam engavetados e esquecidos pelo poder público. A conferência não precisa de tanto gasto para ser realizada, já que é o Sistema Único de Saúde que está pagando, e nós não podemos nunca fazer com que o dinheiro público seja gasto de uma forma e que depois as conferências, logo depois que a gente acaba passando as conferências, as próprias proposições e deliberações do conjunto de pessoas que participaram dela acabam não sendo respeitadas tanto pelo Conselho Nacional de Saúde, pelos conselhos estaduais e pelos conselhos municipais de saúde. Todas as vezes se juntam num plenário o usuário e o servidor, que estabelecem uma unidade entre si, acaba exercendo uma pressão muito forte sobre o poder público. Porque se a gente for ficar esperando a vontade do poder público sem a pressão política, pode ter certeza que vai demorar muito para solucionar as questões. Por isso que a luta política, a pressão sobre os gestores são questões fundamentais na ação sindical e especialmente numa sociedade democrática. É uma semente plantada, às vezes ela acontece, a conferência acontece hoje, ela só vai ter uma efetivação daqui a 2, 3, 4, 5 anos, mas a luta continua e as pessoas estão atentas que aquilo aconteceu e precisa ser cobrado. Não é em vão, as conferências elas são efetivamente muito importantes. Você pode finalizar que governo, político e galo velho só molesta com pressão. Sem pressão não acontece nada. Nós podemos dizer que o Sistema Único de Saúde ele tem avançado. Temos muitas dificuldades, temos entraves, tá entendendo? Mas a gente não pode dizer também que a gente não tem tido avanço no Sistema Único de Saúde, inclusive onde os conselhos municipais de saúde são atuantes, o controle social tem avançado e o Sistema Único de Saúde tem melhorado. Porque o que a gente faz no conselho? Ver se a saúde básica está funcionando, se tem remédio, o que está acontecendo, tem que ir ao prefeito, tem que ir no Ministério Público, entendeu? O que eu acho que falta é uma formação mais qualificada desses conselheiros que vão chegando. O que é orçamento, como é que se faz uma diretriz, como é que se discute a política de saúde e ao mesmo tempo da estrutura. Esses conselhos às vezes não tem uma sala, não tem recurso nenhum, não tem estrutura, não tem capacidade de mobilidade por falta de dinheiro até para passagem. Então o que os governos têm que fazer para mostrar que valorizam de fato os conselhos é dar estrutura para que esses conselhos possam desenvolver o seu trabalho. Agora, nós temos que ter maturidade suficiente, né, do conjunto dos outros atores, dos trabalhadores, dos usuários, dos gestores, para entender a importância da participação nos conselhos de saúde, tanto dos estudantes quanto dos docentes da área de saúde. É muito importante que eles participem do dia a dia, do cotidiano da discussão dos conselhos. E quando a gente consegue esse espaço, a gente mostra para a sociedade, mostra para aqueles gestores que ainda acham que tem que ser presente o conselho secretário de saúde, a gente vem dizer assim, olha, o usuário pode, não só um usuário, mas um estudante, ele está apto para discutir de igual para construir. E aí os movimentos sociais. Toda organização da sociedade instituída, ela pode exercer esse papel do controle social. A sociedade organizada, usando o seu direito de mobilização, de defesa dos princípios da democracia, também é uma forma de controle social. Bastante legítima, inclusive ela forte, ela é capaz de dar sustentação aos movimentos institucionalizados. Estamos começando a gerar outras formas de controle social que vêm para fortalecer e para complementar esse controle social que a gente já tem formalizado, né?
que são as experiências de articulação, de trabalho em rede, de fóruns populares, né? E acho que esse espaço de construção solidária do sistema, de avaliação constante, de educação permanente a partir dos processos de trabalho, se dá não somente nos espaços institucionalizados, se dá no cotidiano do trabalho em saúde. Quando em 88 se cria na Constituição o Sistema Único de Saúde, se estabelece tanto a questão do plano de carreira, como também a necessidade de que o SUS ordenasse a formação de recursos humanos para a área de saúde. Quer dizer, desde lá de 67 a gente diz que a formação não tem a ver com as necessidades de saúde da população, não tem a ver com as necessidades do Sistema Único de Saúde. Não adianta só depois o médico já está lá atendendo na unidade de saúde, o farmacêutico já está dispensando medicamento, o enfermeiro já está trabalhando no posto de saúde, se nesse período da formação acadêmica ele não teve nenhum contato com a saúde pública, né? Ele não pensou no SUS, ele foi formado na academia para trabalhar na saúde privada. Eu sou de uma geração que a gente não discutia sistema público de saúde, a não ser no movimento estudantil propriamente dito. A academia brasileira está profundamente ausente do debate do que a população brasileira precisa em termos de saúde pública. Quando ela coloca que o saber científico não é compatível com o conhecimento da população sobre a sua vida, sobre onde ela vive, ela também acaba distanciando e criando uma arrogância que parece natural entre os profissionais que se formam e a comunidade usuária dos seus serviços. O envolvimento, né, do SUS com as universidades e a comunidade para interferir no modelo de formação e no modelo de educação permanente dentro do sistema, precisa ser uma prática do cotidiano. Então não é uma experiência isolada do momento, de um projeto acadêmico, de um plano de ensino na rede. Ela deve ser uma ação cooperativa regular. Então os docentes precisam estar envolvidos com o controle social e os estudantes precisam estar envolvidos com o controle social. E a expectativa é a inserção mesmo da universidade nas favelas, nos movimentos sociais, para que ele tenha conhecimento, mas conhecimento de base, conhecimento do dia a dia, do cotidiano, dos direitos humanos, né? Dessa inter-relação, para que ele tenha domínio amanhã em saber como que o usuário necessita do atendimento. Não dá para se discutir diretrizes curriculares, abertura de cursos, a questão toda do ensino técnico, do ensino superior, de residência, né, de extensão, de pós-graduação, se não fizer essa discussão, como foi proposto pela Constituição, partindo do princípio de que saúde é um direito de todos, né, e que, por isso, cabe ao setor público regular essa questão, e regular no interesse da população, no interesse do Sistema Único de Saúde. Nós temos Conselho Nacional de Saúde e Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação é profundamente diferente do Conselho Nacional de Saúde. O Conselho Nacional de Educação, ele é formado basicamente pelo governo e por prestador de serviço para a educação. Não temos, com a mesma paridade, a participação da sociedade civil, a participação dos estudantes, por exemplo. Aquela bandeira que nós defendemos dentro da reforma sanitária, de que as faculdades da área da saúde, elas tinham que ter coerência com o serviço de saúde, ou seja, como garantir um ensino voltado para a realidade de saúde do povo brasileiro, é essa participação dos estudantes que garante esse processo. Porque vocês, veja bem, a grande contribuição que vocês têm que dar é na melhoria do sistema formador. É uma grande contribuição.
Vocês são o fiel da balança, entre as outras que vocês podem dar. Por ser estudante, a gente tem essas duas interfaces, né? Porque a gente vive a saúde e vive o debate da educação. Eu acho que o movimento estudantil também precisa dizer o que quer para o SUS. Precisa dizer o que quer para o seu aparelho formador. Precisa dizer para o MEC o que quer e precisa dizer para as suas universidades, precisa dizer para as suas faculdades o que eles querem desse ensino. São os estudantes que vão ocupar as funções públicas, tanto na direção da máquina quanto na prestação de serviço. Então os estudantes têm que participar ativamente, discutindo o processo. Tem muito estudante participando dessa conferência, mas de uma maneira geral, nos conselhos de saúde, ainda fica muito a desejar a participação estudantil. Se vocês não estiverem mobilizados, brigando, até falando determinadas coisas que às vezes a gente gestor fica meio quieto, assim, sabe, não é bem o lugar da fala e tal, eu duvido que a gente amanhã tenha um Brasil diferente. O pessoal escreveu um poemazinho que diz assim, que quando a gente junta movimento social, os estudantes do campo da saúde e também os professores da academia, aí a gente tem uma mistura danada. E aí a prosa vai ser misturada, o linguajar meio louco, vai ter papo de caboclo, conversa de doutorada, riso, canto e balada, receita de medicina e remédio popular, histórias de arrepiar, eita mistura retada. Você acha que os estudantes devem estar em que segmento? Olha, essa é uma polêmica. Eu penso que é importante que os estudantes defendam o SUS como usuários, que precisam ser para compreender com que profissional ele se identifica quando ele for atendido e com que profissional ele não se identifica e não gostaria de ser. Olha só, eu vou dar uma opinião palpite, porque nunca pensei seriamente sobre isso. Mas, se eu fosse vocês, eu incluiria um outro segmento. Ele só se tornará um trabalhador competente a partir do momento que ele sabe dos problemas que ele viveu quanto usuário. Aí realmente ele tem noção e conhecimento de discutir uma saúde pública, de fazer a reforma sanitária, do qual a gente luta, acredita e espera. Eu acho que talvez fosse necessário encontrar uma categorização até especial para que os estudantes pudessem estar inseridos no processo. Entender mesmo que nós somos um controle social e que nós estamos lá como segmento de usuários, nós somos estudantes e temos que sim contribuir com isso pela nossa formação, pela nossa concepção de que profissional nós queremos ser, né? E que construção de sociedade queremos e como a gente pode efetivar isso, né? Que eu acho que começa pela participação. E aí a gente só pode deixar para os estudantes fazerem a parte deles. Parte de la historia. Todo está en tu ley. Depende de tu ley. Todo está en tu ley. Escribirás tu ley. Todo está en tu ley. Decidirás tu ley. Todo está en tu ley. Te explico qué es el poder. Te hace sentir bien. Y cuando quieres lograr algo, no importa que mueran 10, 100, 1000, 1.000.000, sueles pagar bien. Y esta es la cuestión, hoy es palpable. Está pasando como años atrás.